Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Socorro Filho e aqui nós conversamos sobre biscuit. O nosso vídeo de hoje marca o retorno ao nosso canal, né? Estou aí há quase 2 meses sem gravar, mas são os nossos problemas de rotina. A gente agradece por eles porque assim a gente evolui. O vídeo de hoje estou reproduzindo um vídeo que já foi publicado, né, no nosso canal, onde eu utilizo materiais descartáveis como um CD, né? E eu utilizo esse CD para estar fazendo uma base para topo de bolo. E eu ensino passo a passo de como você revestir ele para que você não descarte ele no lixo. E assim a gente se torna um pouco mais amigo do nosso meio ambiente. Então, obrigado para quem chegou até aqui. E esse vídeo também possibilita aos novos inscritos conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Então, assista o vídeo até o final e bora gravar. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, vamos a nossa base para topo de bolo. Então, você vai precisar de um CD, né? CD que geralmente vai para o lixo, né? A gente vai estar utilizando um estilete, né? Que é para fazer os vincos no CD, para que a massa possa aderir bem dos dois lados, certo? O rolo, né? Para amassar a massa. E a própria massa, né, tingida na cor verde grama ou verde folha, independe, aí vai do seu gosto. E a gente vai estar utilizando também palitos de dente para poder fazer o efeito gramado na massa depois que já tiver revestido o CD, certo? Então vamos lá. Estamos aqui com a nossa massa, né, a gente vai sovar bem, deixar ela bem macia, né? Bem maleável, certo? E agora a gente vai estirar essa massa, né? Pra gente estar revestindo o nosso CD. Você vai deixar ela não muito fina, também não muito grossa, certo? De forma que quando você for fazer o efeito gramado, essa massa não venha a rasgar, certo? Então aqui você já estirou, né, a sua massa, você já abriu, você cortou um círculo mais ou menos um pouquinho maior, né, que o nosso CD. E agora é hora da gente colar. Essa parte aqui você não vai precisar se preocupar muito com ela, porque ela é a parte de baixo da nossa base, certo? Ela só vai tapar a parte de baixo. Então aqui você não precisa se preocupar muito com essa massa, certo? Então você agora vai passar a cola no CD que você já vincou ele todinho e vai colar essa massa na parte de baixo do CD, certo? Então vamos lá. Dando continuidade, né, na nossa base gramada feita no CD, né? Estiramos novamente, né, a massa. Ela tá fazendo a parte de cima do CD, certo? Aqui você pode estar usando um cortador redondo, certo? Ele é um pouquinho maior que o CD, certo? Isso vai facilitar o seu trabalho. Ou você pode utilizar o mesmo processo que a gente fez na primeira parte, né? Mas aqui eu vou estar utilizando o cortador porque ele vai me auxiliar bastante nessa fase. Além de agilizar, né, o trabalho. Então, cortamos, tiramos o excesso. E agora sim é a hora da gente fazer a parte de cima da nossa base gramada. Então, já tenho aqui o CD, eu já coloquei a cola, certo? E agora a gente vai estar colocando o CD e revestindo a parte de cima da base gramada, certo? Certifique-se que vai aderir bem, certo? E pronto, estamos aqui. Agora a gente vai para a última parte da nossa base gramada. Então aqui você pode estar unindo a massa de cima com a massa de baixo, como eu falei para vocês. Aquela massa que a gente abriu para a parte de baixo é só para tampar, certo? E aqui você vai fazer a união das massas, a massa de cima com a massa de baixo. E não se preocupe o fato dela ficar viradinha assim, porque isso vai dar um efeito bacana na sua base gramada, certo? Então agora a gente vai para a parte onde a gente vai simular a nossa grama. Como eu falei para vocês, vocês podem estar utilizando o palito de dente,
como eu fiz no vídeo anterior, porém eu fiz uma ferramenta caseira, né, totalmente rústica, que me facilita esse trabalho. No vídeo anterior, a gente estava fazendo a grama, fazendo dessa forma. Agora eu vou utilizar essa ferramenta que eu fiz com a própria massa do biscuit, certo? E aqui vai facilitar bastante e vai também agilizar o processo da produção da grama, que eu vou mostrar para vocês, certo? Eu tenho necessidade de dizer para vocês que aqui é uma ferramenta adaptada, certo? Onde eu coloquei em um pedaço de massa de biscuit, certo? Qualquer massinha que você tiver aí para não desperdiçar, você pode estar utilizando para fazer essa ferramenta. Eu fiz um pequeno retângulo, certo? Afundei um pouquinho para segurar o meu dedo bem apoiado e não correr risco de soltar. E na ponta eu coloquei arame, aquele arame que a gente utiliza para colocar em algumas pecinhas, né? Que a gente sempre utiliza para estar unindo uma peça na outra. Então eu coloquei 5 pedacinhos de arame e me facilita o trabalho que eu faria com o palito de dente. Então eu vou utilizá-la dessa forma. Coloco e puxo, coloco e puxo, coloco e puxo. E vou fazer isso em toda a extensão da minha base gramada. E isso facilita e agiliza o processo, certo? Então você vai fazer isso em toda a base até você criar o efeito de grama. Certifique-se que não vai ficar nenhuma partezinha sem você colocar para fazer o efeito da grama. Porque a graminha, ela é em toda a extensão da base, certo? Então, pessoal, eu dei uma agilizada no vídeo, certo? Já consegui fazer o efeito de grama, né? Em toda a extensão da minha base e ficou assim. Para você dar um efeito ainda maior, né? De grama, você pode estar fazendo pequenos brotos e colando aonde você quiser que a sua grama fique, certo? Eu juntei 3 rolinhos de grama, né, de massa, para fazer um efeito de broto. E aí você pode estar colando aí para dar um efeito ainda maior de grama no seu gramado. Aquela gramazinha que teima em crescer, fica maior que as outras, certo? Então, ó, 3 rolinhos, você junta os 3 e dá aí um efeito de grama. Aquela grama que teima em crescer e fica maior que as outras, certo? Então você pode estar fazendo em toda a extensão. Você também pode estar colocando florzinha, simulando aí um jardim. E aqui está a nossa base, perfeita para você fazer um jardim, perfeito para você fazer o seu topo de bolo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Reaproveite os seus CDs, não jogue no lixo, ele vai dar uma economizada aí no seu orçamento. E obrigada por vocês ficarem até aqui. Lembrando que essa colinha você pode tirar com um pincelzinho macio molhado, para ela não ficar brilhando depois, tá certo? Então, tchau, obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Beijo!